Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A revisão dos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos é uma das propostas em análise na Câmara. A fiscalização dos atos da Comissão da Anistia também está na mira de alguns parlamentares que consideram essencial a prestação de contas sobre os trabalhos do colegiado. E para conversar sobre o tema, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Márcio Labre, que é do PSL do Rio de Janeiro. Ele é primeiro vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que o senhor acha que é essencial agora para fiscalizar nesses trabalhos da Comissão de Anistia. Eu estive com a ministra Damares já por 3 ocasiões, depois que ela assumiu o ministério, já fui visitá-la, conversamos muito, algumas longas horas sobre todo esse problema. Ela, como vocês sabem, ela herdou essa comissão de anistia do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça passou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, essa incumbência, esse desafio. E o desafio que a ministra está colocando é exatamente não deixar de manter a justiça naquilo em que o Estado cometeu abusos, mas, ao mesmo tempo, corrigir as falhas ou os abusos do outro lado de pessoas ou de grupos políticos, ideológicos, partidários, que, de alguma forma, se aproveitaram um pouco desse canal que foi aberto para corrigir uma falha de autoritarismo eventual praticado pelo regime militar e tirar vantagem financeira. Isso, em tudo que eu observei junto com a ministra, os documentos que nós tivemos acesso, isso prova de maneira inequívoca que isso aconteceu. O senhor recebeu muitas denúncias sobre esses casos? São documentos, né, que demonstram, na verdade não são exatamente denúncias, já são documentos que são levantados e que ela vai, ao longo do seu mandato, durante o ministério, ela vai apresentar isso, que mostram que existem diversas irregularidades na concessão de benefícios ou de indenizações para pessoas que alegam ter sofrido tortura ou perseguição política e que, eventualmente, pode ser que não tenha sido bem essa a história. E isso tudo está sendo devidamente corrigido. Agora, a comissão, que é chamada de Comissão da Verdade, ela foi criada lá em 2011, né? A gente tem aí 8, 9 anos quase. E ela, uma série de exigências que foram feitas para comprovar e as pessoas demoraram anos para passar a receber as indenizações. Esse tipo de documento, essas denúncias, como é que surgiram? Por que agora fazer essa revisão? Na verdade, nós tivemos uma comissão de anistia que foi criada ainda no governo Fernando Henrique, em 2002. Ah, também. Essa comissão de anistia foi criada, depois ela sofreu aí uma espécie de aperfeiçoamento, entre várias aspas, para ser a Comissão da Verdade, e ali é que realmente houve uma aceleração das indenizações. Foi nesse período aí, do início do governo da Dilma Rousseff, e aí essa Comissão da Verdade que foi criada, aí ela realmente foi buscar maiores informações e aí começou a receber um volume de pedidos quadruplicado em relação aos anteriores, de maneira que a gente pode perceber no gráfico que demonstra isso, que até aqui nós já tivemos aproximadamente 15 bilhões de reais pagos em indenizações. Ainda tem uma série de processos, né? Nós temos 39 mil liberados, 24 mil indeferidos e 11 mil na lista de espera para serem avaliados. Então, esse volume de pedidos faz com que exista uma demora natural, mas o volume de pedidos chama muito atenção. Chama muito atenção, ele cresceu muito no período da Comissão da Verdade, que houve ampla repercussão da mídia, que até ali ainda era uma ação de governo mais, digamos assim, administrativa. Ali ganhou um destaque maior por conta do tema envolvendo o regime militar. E como é que a Comissão de Fiscalização Financeira pode atuar? Qual está sendo a conversa da comissão
com a ministra, ela vem aqui também para explicar sobre isso? Sim, nós só precisamos confirmar a data. Nós já fizemos o requerimento, já foi aprovado na comissão, o convite já foi enviado à ministra. Ela virá para a nossa comissão com duas missões importantes. A primeira é explicar, explicar da melhor forma possível para dar esclarecimento à sociedade, não é explicar para a comissão, para dar um esclarecimento à sociedade de qual vai ser o trabalho dessa nova comissão de anistia, que tinha 20 membros, a antiga e agora tem 27. Ela vai fazer ela vai nos explicar que tipo de trabalho vai ser desenvolvido. Na verdade, eu posso adiantar que o trabalho que vai ser desenvolvido é exatamente o de revisar todas as indenizações que foram dadas, manter aquelas que forem justas e, eventualmente, suspender aquelas que forem consideradas fraudulentas ou não justas, não corretas, de acordo com os critérios que a gente está tentando estabelecer agora, alguns parâmetros. Porque o grande problema que nós temos, por exemplo, nos critérios que foram colocados para a concessão desses benefícios, é quem é que precificou quanto vale, por exemplo, um pau de arara, quanto vale um cigarro na mão, quanto vale um tapa na cara. Então, como é que você define quanto que a senhora recebe, se a senhora foi queimada com cigarro ou se a senhora sofreu algum tipo de lesão de outra natureza? Quem define quanto isso vale? Então, isso ficou muito subjetivo, ficou muito abstrato e a gente precisa, de alguma forma, ter justiça, inclusive com aqueles que, de repente, sofreram muito e não foram devidamente indenizados e os que só levaram um sustinho, ou enfim, uma coisa mais simples e foram extremamente bem indenizados. Então, esse aí precisa ser equilibrado. Ela está vindo para explicar qual vai ser o trabalho e uma coisa que nos chama a atenção, na verdade, duas coisas que nos chamam muito a atenção na antiga comissão de anistia, que foi um HD que foi comprado, um HD no valor de quase 7 milhões de reais. Mas não a peça HD, o conteúdo que foi comprado. E quando nós fomos verificar, só tinham fotos históricas, enfim. E aí a gente precisa entender quem define que aquelas fotos valem aquilo tudo, né? E, por fim, o memorial que foi construído com verbas orçadas dentro dessa comissão, na Universidade Federal de Minas Gerais, um memorial da ditadura, enfim, que as obras tiveram um orçamento inicial de 5 milhões e hoje já está em quase 30 milhões. Não foi totalmente executada, tem 70% da obra executada, falta 30%, ou seja, estamos no meio do caminho. Não aconteceu nem de gastar o dinheiro que era para gastar, gastou muito mais e não tem utilidade ainda. Então, essas duas questões vão ser tratadas na Comissão de Finanças e Controle. E por último, eu queria que o senhor falasse para a gente do seu projeto, que é justamente para fazer essa revisão. O senhor vai prever o quê? Critérios para concessão de anistias? Nós estamos pedindo ao TCU para justamente nos apresentar uma planilha, né, com todas as pessoas que foram indenizadas, né, e quais foram esses critérios utilizados. Né? Você sofreu isso, recebeu isso. Você sofreu isso, recebeu desse jeito. O seu regime de indenização foi uma única vez ou foi um fluxo mensal através de proventos? Você foi incorporado no INSS? Não foi? Tudo isso a gente precisa entender para, a partir desse momento, a gente começar a fazer uma checagem de cada caso. O objetivo principal não é só a economia, porque também é necessário a gente buscar a economia do Estado. Né? Claro. Nós estamos com um déficit de quase 180 bilhões de reais e a gente precisa economizar de tudo que é lado. Mas é principalmente corrigir eventuais fraudes que possam ter acontecido num programa que tinha a finalidade única e exclusiva de fazer a justiça com pessoas que foram violentadas pelo Estado de forma injusta. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, senhora. Eu conversei sobre a indenização para anistiados políticos com o deputado Márcio Labre, que é do PSL do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.